Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O bloqueio do Estreito de Hormuz ameaça não apenas o setor de energia, mas toda a circulação de mercadorias com impactos diretos no comércio internacional. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, em janeiro o Brasil exportou 459 mil toneladas de carne de frango, das quais mais de 44 mil toneladas foram destinadas aos Emirados Árabes Unidos, principal importador na região, país que depende da passagem pelo estreito. A restrição na rota comprometeria prazos, contratos e logística, especialmente para produtos perecíveis, e isolaria diferentes nações do Golfo no fluxo marítimo global. Além dos impactos comerciais imediatos, o cenário exigiria revisões contratuais e estratégias de mitigação diante de um evento externo e imprevisível. A situação é bastante séria, né? Embora seja relativamente recente, a coisa toda começou há menos de uma semana, a gente já vem sentindo algum impacto na medida em que muitas empresas de navegação já anunciaram a interrupção das suas rotas para aquela região. Então, grandes players do mercado, grandes empresas de navegação aí no setor de transporte de contêineres, por exemplo, que é o que transporta alimentos muitas vezes, como é muito comum para lá, carne bovina, carne de frango, e isso é transportado por contêineres. Essas empresas já anunciaram que não vão acessar aquela região porque se coloca em risco ali uma série de coisas, né? O próprio navio, as cargas em si e as vidas humanas a bordo. Então, as principais empresas do mercado já anunciaram que não vão prosseguir. Fora isso, a gente tem os navios que já estão dentro da região, estão presos. Então, assim, o que foi divulgado na imprensa internacional é que são cerca de 170 navios porta-contêineres, e aqui eu estou falando só de navios porta-contêineres que estão presos ali, entre aspas, naquela região e não conseguem sair por receio de ter ali, né, algum tipo de ataque ao navio ou terem ali as questões que envolvem esse conflito. Então, isso só de navios porta-contêineres. Você tem os navios de petróleo e gás também que estão ali naquela região e não vou colocar em risco a carga e tampouco o navio também. Para João Paulo Brown, advogado especialista em direito marítimo e transportes, se a situação piorar, o Brasil talvez tenha que buscar uma alternativa, como houve durante o período do tarifaço. Se você tiver carga já embarcada com destino a esses países que ficam ali na região do Golfo Pérsico e necessariamente você tem que passar pelo Estreito de Hormuz, você vai precisar buscar uma alternativa. Devolver para a origem, retornar aqui para o Brasil ou buscar um outro comprador em outro porto se você já tiver a carga a bordo. Se a carga ainda estiver em terra aqui no Brasil, aguardando um futuro embarque, aí você necessariamente tem que buscar outro comprador que dê vazão à sua produção de proteína animal, né? O Brasil também exporta bastante cereais para a região. O Irã é um grande comprador de milho do Brasil, o próprio Irã é um grande comprador de milho. O açúcar também é bastante exportado para lá, também há exportação de soja. Isso afeta o agronegócio diretamente. E afeta em duplo sentido, porque o Brasil importa fertilizantes daquela região. Então, os adubos para o nosso agronegócio, ele acaba tendo algum tipo de prejuízo também, já que vai haver dificuldade na importação desse insumo. Também será preciso buscar rotas alternativas para as embarcações. O problema é que toda aquela região é delicada. Então, assim, do outro lado você tem o Mar Vermelho, que a gente já viveu isso nos últimos anos, que eram os ataques aos navios pelos Houthis, ali do Iêmen, aos navios que trafegavam pelo Mar Vermelho, mas as empresas vão buscar alternativas. Então, portos que estejam fora da região do Estreito de Hormuz, que você consiga acessar de alguma maneira, ali no Golfo de Omã, por exemplo. Existe um porto nos Emirados Árabes Unidos, um porto que não depende ali do Estreito de Hormuz, então você conseguiria descarregar mercadoria naquela região e seguir por terra, mas isso tudo implica em custos altíssimos, vai ter um acréscimo de custos absurdo em razão disso, né? Tanto na rota marítima em si, que o risco de você prosseguir para aquela região aumenta, o impacto que vai haver no preço dos combustíveis em razão da restrição à circulação de petróleo e gás, então vai haver um aumento, nós já estamos vendo isso esses dias, você vai ter um aumento nos seguros também, porque o risco de seguir para lá é muito maior, então tudo isso implica em aumento de custos. E é uma situação que não se sabe exatamente quando termina, né? Não sei o quanto isso é fato, mas houve um anúncio por parte do presidente dos Estados Unidos que
essa incursão ali levaria de 5 a 6 semanas. Então, a gente está falando aí de um período de tempo razoavelmente longo. Ele avalia também a necessidade de revisão de contratos do ponto de vista jurídico. Ainda é um pouco cedo, a gente vai ver como é que a situação vai evoluir, mas existe um impedimento real ali de você chegar naquela região. Então, assim, não dá para exigir, o exportador brasileiro ele vai ter que ter clareza que não se pode exigir de uma empresa de navegação, né, que ela prossiga com uma embarcação por aquela região, colocando em risco toda aquela embarcação, a carga, as pessoas ali, a tripulação que está a bordo do navio. Então, existe uma situação concreta que impede, e isso fatalmente vai ser invocado por parte do armador para justificar a impossibilidade de completar aquele contrato na forma inicialmente prevista. Então, alguma alternativa vai ter que ser buscada entre as partes, né? A própria lei brasileira, embora muitas vezes esses contratos sejam regidos por leis internacionais, mas se a gente avaliar sob a ótica da lei brasileira, a lei brasileira tem um mecanismo no Código Civil, que não é específico para o transporte marítimo, mas é para o transporte de coisas, que permite você ter alternativas quando o transporte sofrer interrupção. Então, isso vai ser discutido com certeza. E ele completa dizendo que é preciso o produtor brasileiro se preparar para eventuais prejuízos. Se a gente considerar as exportações brasileiras como um todo no ano de 2025, é uma gotinha no oceano, né? Então, o Brasil exportou, segundo os dados oficiais, mais de 300 bilhões de dólares e o comércio com aquela região é de cerca de 12 bilhões de dólares em termos de exportação. Mas ainda assim é um valor relevante, né? Principalmente para alguns produtos, como é o caso da carne, como você colocou. Carne de frango, a carne bovina. É relevante para o Brasil, aqueles países que importam esses produtos, eles têm um certo peso e isso deve afetar a nossa balança comercial, ainda que de forma reduzida, considerando aí o montante total. O pequi, fruta típica do Cerrado brasileiro, vai além da cozinha e agora entra na indústria de cosméticos. Pesquisadores da USP em Ribeirão Preto desenvolveram hidratantes para o rosto e cabelo à base do óleo da fruta, que preserva vitaminas e nutrientes sem uso de solventes. Os testes mostraram um aumento de 25% na hidratação da pele e mais força e elasticidade nos fios. A pesquisa, que valoriza a biodiversidade brasileira, transforma o ouro do Cerrado em aliado da beleza e do agronegócio. Ele é conhecido como ouro do Cerrado brasileiro. De cheiro e sabor marcantes, o pequi é rico em vitaminas A, E e C. A fruta é usada em pratos típicos da culinária pelo alto valor nutricional e gorduras saudáveis. E esses benefícios da fruta agora também podem ser aliados da saúde da pele e do cabelo. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto desenvolveram um hidratante à base de óleo de pequi. No estudo, o óleo foi extraído da polpa sem o uso de solventes, o que preservou a cor e os nutrientes. 2 tipos de sérum para o rosto foram testados. O primeiro, com óleo puro, ficou em tom amarelado. E o segundo, feito com o uso da nanotecnologia. Aqui a gente tem o óleo do pequi. A gente tem aqui o sérum também com óleo do pequi, a gente percebe até que tem a cor bem característica, né? Amarela, a cor do óleo e da fruta também. E aqui tem o sérum com o óleo do pequi, mas ele já tem uma cor diferente e não tem o cheiro tão característico, né? Por quê? Então, aqui nós aplicamos a tecnologia de nanoencapsulação, no qual nós incorporamos o óleo de pequi em partículas bem pequenas que depois passaram pelo processo de secagem. Tá? Esse pó, então, foi adicionado na formulação e isso reduz a cor e o cheiro, mas mesmo assim nós mantemos todos os benefícios do óleo. Os testes mostraram que o uso do sérum com óleo de pequi deixou a pele do rosto 25% mais hidratada. Nos cabelos, os fios ganharam mais força e elasticidade. Nos testes que realizamos, nós conseguimos identificar uma melhora da resistência mecânica e da maciez dos cabelos. E aquele teste que a gente conversou, quanto maior a força para o equipamento romper o fio de cabelo, maior a resistência. Então, com esse teste, a gente conseguiu avaliar essa melhora dessa força e, com os outros testes, a maciez e brilho dos cabelos. O pequi faz bem para a pele, para o cabelo e também para a saúde em geral.
Com certeza, tanto para a pele do rosto, quanto para os cabelos lisos e cacheados. A pesquisa começou há 6 anos, no Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologia de Cosméticos. A professora responsável pelo estudo diz que a escolha de frutas como o pequi valoriza a biodiversidade brasileira. Os alunos absorveram essa ideia, né? Compraram a ideia e todos querem trabalhar, né? Então a gente trabalha não só com o pequi, mas com outros também, como o babaçu, outros óleos, né? Da biodiversidade brasileira. E a gente se preocupa, além dessa biodiversidade, com o meio ambiente, né? Que é utilizar esses extratos obtidos por processos sustentáveis. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.